Olá pessoal, eu sou Ricardo Biaso, aluno do terceiro período de 1 da Faculdade de Direito do Sul de Minas. Olá, meu nome é Cindy Borges, eu também sou graduanda em Direito aqui na faculdade, aluna do 5º período. E hoje nós vamos falar de um assunto muito importante e que tem muita relevância no mundo jurídico, que é o novo Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, Lei 13.146 do ano de 2015. Bom pessoal, antes de falar da nova lei, é importante a gente frisar que a nossa Constituição ela é uma Constituição humanista, que busca garantir e defender os nossos direitos fundamentais. Partindo desse pressuposto, o nosso legislador ele encontrou na Lei 13.146 uma alternativa de diminuir o preconceito e a discriminação que as pessoas que têm alguma deficiência sofriam ou sofrem. Bom, esse novo estatuto ele traz um avanço muito grande para a sociedade, pois ele tira essas pessoas da margem da sociedade e as leva para o centro, onde ela pode ter autonomia para realizar os atos da vida civil como uma pessoa capaz. É claro que essa lei ela tem os seus prós e tem os seus contras, e esse é um assunto que nós trataremos com mais detalhes em um próximo vídeo. O novo estatuto ele traz mudanças no ordenamento jurídico, principalmente na esfera civil. Ele altera totalmente a teoria da incapacidade, que a Cindy vai falar com mais prioridade. Sempre que nós resgatarmos o Instituto da Capacidade, temos que ter em mente que, assim como grande parte dos institutos que são estudados no direito, seja de maneira geral ou de maneira específica, ele possui os seus desdobramentos. Ou seja, hoje é possível falarmos da capacidade de direito e da denominada capacidade de exercício ou ainda capacidade jurídica. Quando falamos da capacidade de direito, estamos assumindo que aquele sujeito, dado o seu nascimento, ele passa a ser detentor de direitos e deveres, fazendo uma ressalva sempre que as nossas normas positivadas, tal como a jurisprudência, têm caminhado cada vez mais para a proteção da vida, tanto intrauterina quanto extrauterina. Por outro lado, temos a chamada capacidade jurídica ou a capacidade de exercício. Partindo do pressuposto que aquele sujeito ele é detentor de direitos e deveres, uma vez dada a capacidade jurídica, ele tem a prerrogativa de exercer em seu nome esses direitos e esses deveres. Para tal, nós assumimos 3 pilares, a denominada capacidade plena, tal como a incapacidade absoluta ou a incapacidade relativa. A capacidade plena é aquele conceito geral que nós temos de que, uma vez atingida a maioridade, o sujeito passa a ter a prerrogativa de responder pessoalmente em seu nome, pelos seus direitos e deveres dos atos que ele praticar na sociedade civil. É claro, existem outros casos fora a maioridade que o sujeito também pode responder pessoalmente. Quando resgatamos a incapacidade absoluta, estamos dizendo que esse sujeito, de fato, ele é detentor de direito e de deveres, porém, ele não pode exercer pessoalmente os atos da vida civil, fazendo-se necessário a figura do seu representante. O Código Civil estabelece que poderá ser representante os pais, como vem elencado no 1634 do Código Civil, os tutores, como vem elencado no 1728, ambos do Código Civil. Seria o caso, como estipula o artigo 3º do Código Civil, daqueles que ainda não atingiram os 16 anos, logo os menores de 16 anos. Por outro lado, temos os relativamente incapazes, que são aqueles sujeitos detentores de direitos e de deveres, mas que, por não possuírem idade ou por não possuírem discernimento ou condições físicas, precisam da figura de um assistente, ou seja, exprime a sua vontade, mas para que essa vontade ela passe a ter validade, ele precisa ser devidamente assistido, podendo ser assistido por seus pais, tutores ou curadores, como dispõe o 1767 do Código Civil. Seria o caso daqueles sujeitos que estão entre os 16 anos e os 18 anos. Lembrando que o Estatuto, a Lei 13.146, alterou os dispositivos 3º e 4º,
tirando da situação de incapacidade absoluta, passando para a incapacidade relativa à pessoa com certo tipo de deficiência. Lembrando sempre que faz-se necessário a leitura do artigo 3º e 4º, bem como do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Nós gostaríamos de agradecer todas as pessoas que estão em volta desse vídeo e a Faculdade de Direito do Sul de Minas. Muito obrigado.